Beleza, galera? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que foi a nossa semana operando a estratégia do nosso robozinho de abertura do mini índice, como que foi o dia de hoje também, aí toda a nossa semana, mostrar o relatório, mostrar tudo que nós fizemos durante a semana para vocês aqui com toda a transparência, operando na conta real e também na conta simuladora com a nossa configuração padrão desse robozinho. Então, vou puxar aqui o relatório para vocês. Antes de puxar o relatório, eu quero mostrar para vocês aqui que hoje não fiz nenhuma operação, não teve nenhuma operação tanto no mini índice, como vocês podem ver aqui, e também no mini dólar, que foi uma única entrada, me tirou no 0 a 0 e tá tudo certo, a operação se desenvolveu, me tirou no 0 a 0 e eu não fiz nenhuma outra operação mais. E no mini índice aqui eu não tenho nenhuma operação também, ó. Como vocês podem ver aqui, não houve operação no dia de hoje. Hoje foi dia de payroll, né? Para quem não sabe, tá vendo esse candle grandão aqui, ó. Esse candle aqui foi o candle da hora que saiu o dado, na hora da divulgação do payroll. Esse candle aqui, esse candle grandão. Então eu acabei não fazendo nenhuma operação hoje, porque até chegou a dar a entrada aqui, onde está marcada essa linha azul aqui, seria onde eu entraria na compra com a estratégia do robô na automação. Mas eu até cheguei a posicionar a ordem aqui, ó, quando ele chegou aqui, mas aí eu acabei tirando porque eu me lembrei que tinha divulgação do dado e eu não queria ficar posicionado porque a gente não sabe para que lado esse preço pode andar, né? E como ele se movimenta muito rápido, né, acontece uma volatilidade muito grande, um shakeout muito rápido, muito grande, então o risco da gente ser estopado e pular a ordem é muito grande. Então não é aconselhável, até mesmo para quem está operando em conta real ou tirando estatística de robô, não é interessante a gente fazer isso, embora eu tenha deixado a minha automação no simulador rodando para eu poder tirar a estatística do dia de hoje também. Mas não é aconselhável fazer isso porque a gente não sabe a direção que o mercado vai tomar com a divulgação do dado. Então eu acabei optando por não fazer a operação aqui no dia de hoje, mas teria dado certo a operação, teria dado bom aqui e teria pagado o alvo, né? Porque a entrada seria aqui, ele ainda faria aqui, ó, algumas realavancagens nessa região aqui para trás e ele seguiria para fazer a primeira parcial e o alvo final aqui em cima. Lembrando que, como eu falei, esse candle aqui foi o candle da divulgação do dado, né, do payroll 9,6, né? Então, nesse candle que ele pagou. Então, da mesma forma que ele subiu, ele poderia rasgar para baixo aqui também. Então, por isso eu optei por não fazer a operação hoje. Mas no simulador, onde eu estou tirando a estatística com a configuração padrão dessa automação, ele bateu a meta aqui quando saiu o dado, beleza? Então, eu vou puxar para vocês aqui o relatório. Deixa eu trazer aqui, ó, para a tela. Primeiro eu vou mostrar para vocês, aqui ó, tá vendo, ó, o dia de hoje, esse foi o resultado de hoje da automação. Então eu vou abrir aqui o relatório. Esse aqui é do simulador, que eu tô testando desde o dia 6 do mês passado, tem já praticamente uns 30 dias corridos, né? Hoje é dia 5, então aqui ó, deixa eu puxar primeiro aqui ó, dia de hoje, só para mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso aqui da frente, olha aqui ó. Então, ó, como eu falei, ó, no início do dia, fez a abertura da posição com 3 contratos, andou um pouquinho a favor, depois ele começa a retornar, e aí monta a grade e faz as realavancagens, as reentradas na posição, e então o preço, na hora que divulga o dado, ó, ele vai direto. E aqui, ó, exatamente, ó, 9,6, 9,31, aqui, ó, 9,6, a hora da divulgação do dado. E aí não faz mais nenhuma operação, e o resultado de hoje foi 354,20, com uma única operação, e utilizou 6 contratos, né? E 3 contratos na abertura da posição, e aí ele vai e coloca mais 3 contratos depois para montar a grade e fazer o gradiente ali, reajustar as posições e aumentar o lucro. Então aqui é o resumo, e agora que eu vou puxar, eu vou colocar a data aqui desde o dia 1º do mês passado, mas lembrando que é desde o dia 6 que a gente está operando, que a gente está rodando essa automação do robô, beleza? Eu coloquei 1 do 9, não é 1 do 9. É só aproveitar que tá 1 do 9, então deixa eu mostrar para vocês que 1 do 9 é essa semana toda, né, de segunda até hoje. Então esse daqui é o resultado dessa semana, a primeira semana de setembro. Ó. O único ponto negativo que ele ficou foi esse daqui, ó. O único período que ele ficou negativo foi aqui no início da segunda-feira, no dia 1º, ó, mais ou menos R$256. E aí então ele retoma aqui, ele fica um pouquinho negativo aqui, uns 60, 70 reais mais ou menos, nem isso tudo, né, R$26. E aí ele retoma, né, fechando todas as operações, fechou todos os dias dessa semana, né, no positivo. E aqui o resultado, ó, 2.100, 2.118, né, na verdade lucro bruto, ó, 2.356. Aí aqui esse prejuízozinho aqui que teve. E aqui o resultado
total, né, 2.118 positivo, e aqui já descontando os custos aqui de 106,60 e sobra isso aqui, ó, 2.011, que é o resultado dessa semana. Então, aqui, ó, todas as operações no mini índice, todos os dias. A única operação que ficou no negativo foi essa primeira operação aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Até aqui tá bom, dá pra gente ver tudo que a gente precisa até aqui. Então, a primeira operação da segunda-feira foi a que fechou no negativo. Utilizou 20 contratos, né, fazendo os ajustes de posição, mas a primeira entrada, ó, com 3 contratos, e aí faz os reajustes de posição quando monta a grade, e aí ele conseguiu reduzir ainda esse stop aqui, que poderia ser um pouquinho maior, ele consegue reduzir, e a próxima operação, ó, já paga, e a gente acaba ficando no positivo. Fechou levemente positivo, ó, R$122 foi o lucro da segunda-feira, mas cobriu a operação que estava negativa. Então na segunda ele fez 2 operações, aí a partir daí, então no dia 2 foi uma operação, na quarta foi uma, ontem foi uma, e hoje também foi uma operação, ó, e o maior lucro da semana foi no dia de ontem, então R$642. E os outros dias, ó, 582, 410 e hoje 362. E aí a gente chega nesse resultado aqui de 2011. E aqui, ó, olha isso aqui tá demais, ó. Isso aqui é fantástico, 9,90, quase um fator de lucro de 10, beleza? Aqui o drawdown, aí a gente tem aqui a razão média, lucro e médio prejuízo, ó, de 1,98. A maior operação perdedora foi 238 e a maior vencedora 642. Isso daqui é bruto, tá? Não é o líquido, porque ali ainda não está descontando as taxas, mas aqui a gente tem quanto que descontou de taxa e a gente chega nesse resultado aqui. Então, nessa semana foram 6 operações, 83% de operações vencedoras, de desempenho positivo, e essa curva de performance aqui tá linda demais, aquele fator de lucro nem se fala. Então agora eu vou puxar aqui o correto, eu queria já ter puxado do dia 1º, acabei puxando do dia 1 do 9, né? Queria ter puxado do dia 1º do 8, agora sim. Então aqui, ó, a partir do dia 1º do 8, do mês passado, né? Para trás aqui, ó, vocês estão vendo que não tem operação. E a gente começa aqui, ó, no dia 6, as nossas operações, e olha a curva de performance. Nós tivemos, nesse período, 2 ou 3 stops, 4 com esse dessa semana, né? Acredito eu que tenha sido o 4º stop. E olha a curva de performance, aqui, ó, um lucro bruto de 6.600. Isso daqui são os custos, praticamente 10% é custo. E aqui a gente tem o nosso resultado líquido, 5.927,60 nesse período. Foram 33 operações, aqui a gente está com 66% de operações vencedoras. E aqui a gente tem um fator de lucro de 1,57 e esse resultado está sensacional. Beleza, galera? Ó, todas as operações no mini índice. E aqui a gente tem a nossa curva de performance mostrando praticamente 30 dias corridos, né? Desde o dia 6, lembrando que o mês de agosto tem 31 no calendário, então são 30 dias corridos completando hoje. Dá mais ou menos aí uns 20 pregões, acredito eu. Então dá um resultado sensacional para esse primeiro mês nesse robozinho, nessa estratégia aqui. Esse daqui é a nossa conta simuladora, né, com a configuração padrão dele, que é 3 contratos na entrada e depois ele faz as alavancagens, monta a grade ali na região específica e vai reajustando as posições, fazendo as desalavancagens, saindo da posição e melhorando o preço médio e também aumentando o lucro da operação. Então, pessoal, ó, sensacional a performance desse robô aqui em 30 dias rodando. Eu vou mostrar de novo aqui o dessa semana, ó, já vou puxar aqui inclusive semanal, ó, dessa semana aqui, ó, do dia 1 até hoje, sexta-feira, dia 5, R$2.011. Tá incrível e com uma baixa alavancagem, né? 3 contratos na entrada e ele fica posicionado com no máximo 7 contratos. A não ser quando ele vira na compra para venda, que no caso foi igual, deixa eu abrir de novo. Esse dia aqui, ó, essa primeira operação aqui que ele virou, a gente tá vendo aqui, ó, 20 contratos foi o que ele utilizou. E então quando ele vira a posição, ele tá ali posicionado com no máximo 7 contratos. O preço vai voltando contra a posição, vamos dizer que ele entrou aqui. Isso daqui foi uma operação de compra, né? Então o preço veio avançando aqui, mas não atingiu os alvos ali, então o preço começa a retornar. Então, à medida com que o preço volta, ele vai posicionando as ordens ali, conforme está na sua programação. Então aqui ele tem 3 nesse ponto aqui,
Aí aqui ele faz mais uma reentrada, mais uma e mais uma, completando o ciclo aqui e ficando com 7 contratos. Se o preço não voltar a se desenvolver a favor do movimento inicial para atingir o alvo, o que vai acontecer? Se esse preço continuar caindo contra a nossa posição, ele vai pegar e vai inverter a posição no momento específico, no local específico, onde seria o stop da posição. Então ele está com 7 aqui, ele vai inverter essa posição e ele vai fazer o quê? Já que ele está com 7, ele vai inverter os 7, vai ficar vendido por 7, né, no caso que ele está comprado, então ele vai ficar vendido em 7 e vai adicionar 3 contratos, que é a sua posição inicial, que ele faz a entrada inicial. Então ele vai ficar com 10 contratos. E à medida com que o preço se desloca a favor, uma quantidade de pontos, uma quantidade que está estipulada lá no código, a forma como está programada no código, ele já vai fazer uma saída parcial com esses 7 contratos que ele fez a inversão da posição. E vai ficar só com os 3 contratos que ele realmente deveria estar. E aí, a partir desse momento, ele vai seguir o fluxo normal, como se ele tivesse entrado na posição com os 3 contratos, e aí vai fazer as parciais na região que ele deve fazer e o alvo final na região que deve ser também. Se o preço voltar da mesma forma, ele vai fazer as realavancagens, as reentradas, vai montar a grade e ele pode ficar novamente até com 7 contratos, beleza? Então, assim, ele segue o fluxo até ele atingir o alvo, ou se a partir desse momento esse preço voltar para cima de novo, isso quer dizer que a gente vai estar num mercado totalmente lateral. Então esse é um cenário totalmente adverso para nossa estratégia. Então o que vai acontecer? O ideal é que a gente stop no máximo aqui 2 ou 3 vezes. Por quê? Pode acabar ficando um stop muito pesado, porque se ele fez o gradiente aqui, conseguiu fazer as saídas dessas ordens aqui, beleza, você consegue melhorar o seu preço médio e diminuir o seu stop aqui dessa posição com 7 contratos que você vai ficar posicionado. Agora, no caso, quando ele inverteu a posição aqui, se ele não conseguir fazer a saída com os 7 contratos, ele já vai estar com 10, então ele não vai conseguir fazer nenhuma outra reentrada aqui, a não ser que você aumente o número de contratos, mas eu não aconselho. Eu aconselho você deixar somente no máximo 10 contratos, 13, 15 no máximo, mas eu não passaria de 10 para não aumentar o prejuízo. Então, se ele voltar aqui e ele stopar novamente, o que eu aconselho? É você desligar a automação e voltar no outro dia, porque com certeza no outro dia ele vai pagar, e nos próximos dias ele vai pagar, igual aconteceu aqui. Primeiro stop do dia, ele inverteu a posição para a segunda operação aqui, ó, e pagou. Cobriu o prejuízo aqui e saiu no positivo. Beleza. Encerrou o dia, R$120, beleza. Mas olha aqui, os próximos dias, todos pagaram. Todos os outros 4 dias seguidos aqui, ó, pagou. Então, isso aqui é que importa. Ele tem uma sequência vencedora aqui, de pelo menos 4 dias, e a gente teve aqui um stop. Se a gente para no primeiro, a gente também não teria problema nenhum em ter aceitado e absorvido esse stop aqui. A gente ia absorver R$238, mas olha aqui, ó, mais 4 dias aqui. Olha quanto que daria isso daqui. Daria mais de R$1.500. Então, ainda assim estaria no lucro. Então o ideal, ou você para com um stop, ou você para como eu tenho feito com 2 stops, ou aceita no máximo 3. Por quê? Se o mercado está lateral, ele vai ficar costurando para baixo e para cima. Ele vai entrar na compra, vai voltar, vai virar para venda, vai voltar, vai virar para compra, e aqui ele leva o seu dinheiro todinho, ele leva o seu capital de margem todinho. Então isso não é aconselhável. Ou você aceita o primeiro stop, ou você aceita o segundo. Se você quiser arriscar mais, isso daí pode comprometer todo o resultado do mês, beleza? Então, da forma que eu tenho operado é assim, eu tenho aceitado 2 stops, porque eu sei que nos outros dias ele vai pagar, assim como ele tem feito para trás também, em todo o período que a gente está rodando esse robô, em todo o período que a gente está rodando essa automação, beleza, galera? Então, ó, de novo, resultado excelente, mostrar aqui mais uma vez esse gráfico de performance aqui dessa semana, tá excelente, e como vocês já viram aqui, o gráfico também, eu vou puxar de 3 meses, mas ele vai puxar aqui apenas a partir do dia 6 do mês passado, só pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui e aparecer rápido na tela, ó, aqui a partir do dia 6, e olha a curva de performance,
quase 6 mil, 5.927 rodando em 30 dias, em 30 dias corridos, né? Mais ou menos 20 a 22 dias de pregão. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar a conta real também. Eu vou puxar aqui, ó, conta real, e eu vou puxar o gráfico, deixa eu ver aqui, dessa semana, e eu vou puxar somente, eu quero puxar só o mini índice, que é onde a gente está rodando essa automação aqui no mini índice, beleza? Então esse aqui ó, é o resultado dessa semana, dessa mesma automação rodando com um contrato. Não é a configuração para padrão com 3 contratos, é rodando com um contrato no mini índice, na conta real aqui, ó, conforme vocês viram. Então aqui, ó, desde segunda-feira a gente conseguiu um resultado bruto de 861 e aqui a gente tem o resultado líquido de 761 aqui, já descontando todos os custos, ó, todas as operações no mini índice. Da mesma forma aqui, ó, teve 2 stopzinhos aqui no mini índice. Um deles aqui eu me lembro que eu fiz uma besteira de fazer uma operação manual, eu não me lembro qual foi o dia, se foi aqui ou se foi aqui, mas um deles aqui eu fiz uma operação manual, cliquei e acabei levando um stop, comprometendo um pouquinho desse resultado aqui. Então, aqui está o resumo, ó, sensacional também, com um contrato, um fator de lucro de 6, ó, a média de razão, lucro e prejuízo 2, e aqui o nosso drawdown máximo. Beleza? E agora o que eu quero mostrar, desde a semana passada, que foi quando eu comecei a rodar em conta real. Então deixa eu puxar aqui, ó, desde o dia 25 de agosto. Aqui, ó. E aí eu vou mudar aqui só para o mini índice, porque ali aqui tá constando esse resultado que fica negativo é por causa do mini dólar, um outro teste que eu estou fazendo também. Então ele acaba puxando o resultado negativo lá do mini dólar, comprometendo aqui o resultado desse robô. O robô ele roda o mini índice, então não tem por que deixar o resultado do mini dólar junto aqui. Então aqui, ó, desde o dia 26, ó, eu puxei do dia 25 para mostrar que não tem nada para trás. Então aqui, ó, desde o dia 26 de agosto, a gente está rodando esse robôzinho aqui. Aqui foi um dia que ele levou um stopzinho e os outros demais dias tudo positivo. O resultado bruto dele 1.111, 1.110 aqui na verdade, né? E o resultado líquido de 912,40 em apenas uma semana e meia executando essa estratégia, executando a estratégia do robô. Beleza, galera? Então, ó, só para mostrar para vocês como que foi, como que fechou a nossa semana. E aqui a gente está com um fator de lucro de 2,5, ó. Aqui o nosso drawdown máximo e aqui também os nossos resultados, já considerando os custos e mostrando o resultado líquido aqui na tela. E essa curva que é o que mais importa para mim, que ela tá subindo, né? A curva de patrimônio ela tá aumentando e isso que é importante pra gente. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, mostrar que hoje não teve nenhuma operação. Se tivesse feito, tivesse aceitado o risco também e entrado aqui na posição, a entrada seria aqui, se tivesse entrado, também teria pago. Se eu tivesse deixado a operação rolar aqui desde o momento da abertura, no primeiro candle ele já acionaria a minha compra, e aí ele faria uma reentrada mais ou menos aqui e uma outra reentrada aqui. Então daria pelo menos mais uns 170 a 200 reais até o nosso alvo ali, beleza? Ele ia subir aqui ó, com um contrato e até aqui ele faria essas duas realavancais aqui. Então a gente teria um acréscimo naquele saldo que eu mostrei para vocês ali de mais ou menos uns 170 a 200 reais também no dia de hoje. Mas eu não quis correr esse risco e tá tudo certo. Semana que vem a gente tá de volta. A gente continua fazendo os testes na conta real e mostrando também os testes do simulador para vocês continuarem acompanhando a gente aqui. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar como que foi a nossa semana e como que foi o nosso mês de testes do robozinho de abertura do mini índice. Se você tem interesse em testar essa automação, é só chamar a gente no link da descrição aqui, entra lá, chama a gente no WhatsApp, tira suas dúvidas, a gente vai responder para você, vai te explicar como que funciona e a gente vai mandar para você uma versão para você tá fazendo seus testes aí também, rodando na sua conta simulação aí, beleza? Roda em conta simulação para você ver como que funciona, para ver se atende às suas expectativas, para ver se é isso que você quer e aí você vai tirar as suas conclusões, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o nosso conteúdo, deixe seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua curtida, compartilha esse vídeo com outras pessoas que estejam atrás desse conteúdo e não deixa de curtir, porque a sua curtida é importante pra gente, para que o YouTube
Entenda que esse conteúdo é relevante e indique para mais pessoas que também desejam o mesmo conteúdo e, principalmente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para ajudar a gente crescer também, trazer outros conteúdos, trazer novas estratégias. E se você tem interesse em aprender programação para o Profit, eu vou estar postando outros vídeos também mostrando programação. Eu já disse que eu ia fazer isso, mas como eu estou um pouquinho focado na estratégia desse robô, em mostrar o funcionamento dele, eu acabo não conseguindo postar outros vídeos, mas eu já tenho algum conteúdo pronto e eu vou postar conteúdo a respeito de programação em NTSL para o Profit da Nelogica, né? E quem tem interesse em aprender vai poder aprender muita coisa, desde o básico até o avançado. Você vai poder desenvolver os seus próprios indicadores, regras de coloração e até mesmo seus próprios robôs, né? Lembrando que é um conteúdo totalmente educacional, né? Então, não pense que você vai achar um robô com código aberto aqui que vai ser o santo grau da sua vida, porque você vai ter que trabalhar em cima dele. Vai ser apenas um exemplo de como você pode desenvolver a sua estratégia, como você pode automatizar a sua estratégia, como você pode também desenvolver o seu próprio indicador, beleza? Então, para você estudar, para você correr atrás e você mesmo fazer o desenvolvimento da sua estratégia. Talvez você tenha uma estratégia, um setup que você utiliza ou que gostaria de utilizar, gostaria de automatizar, não sabe como fazer, então você também vai poder aprender a programar aqui no meu canal, beleza, galera? Então, continua acompanhando nosso conteúdo. Nos próximos vídeos você vai ter muita coisa nova de programação aqui para poder começar. Se você nunca programou, não sabe por onde começar, então começa do zero, porque vai ter muito conteúdo para iniciante e para avançado também. Então é isso, continua acompanhando o nosso canal, continua acompanhando o nosso conteúdo, que você vai ter muita informação, você vai aprender bastante e se desenvolver bastante. Então, galera, Deus abençoe a todos, tenham um bom final de semana, fiquem bem, nós nos vemos no próximo vídeo, na semana que vem, e até lá.